Quando nós falamos de ansiedade, uma coisa que é imprescindível também é entendermos de onde essa ansiedade está surgindo e os motivos por que elas estão aqui. Nós falamos da amígdala, que é uma coisa muito importante. Ela vai detectar ali os perigos que estão à nossa volta, mas isso é a partir das nossas interpretações. Então, aquilo que eu entendo como perigo. Então, para isso, nós precisamos não somente entender de onde está vindo a nossa ansiedade, mas o porquê que aquilo está nos deixando ansiosos. Né? Tem uma frase muito importante: não são as coisas em si que nos afetam, mas é a maneira como nós interpretamos as situações. Essa é uma frase de Epiteto. Ela é a máxima da terapia cognitivo-comportamental, que vem trazendo que as nossas interpretações é que vão gerar as nossas emoções e que vão nos afetar. E quando nós falamos de ansiedade, ela é imprescindível que seja entendida de onde é que está vindo a nossa ansiedade, o que está acontecendo no meu ambiente, porque a gente falou sobre a amígdala, que é aquela partezinha ali do nosso cérebro, que ela vai detectar aquilo que é um perigo ao nosso redor e nos alertar sobre a ansiedade. Mas o que que acontece? O que acontece é que a amígdala ela vai disparar a partir daquilo que eu entendo como um perigo. Então, isso é algo muito pessoal e muito subjetivo. E isso tem muito a ver com aquilo que a gente aprende a pensar sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo. E quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando sobre as nossas crenças, né? Essas crenças não são as crenças religiosas, tá? Mas são as crenças que são formadas a partir da nossa infância e da nossa adolescência. Então, como eu começo a interpretar o mundo, né? A maneira como eu enxergo as coisas que acontecem, o que eu penso sobre mim, sobre o outro e sobre o mundo, eles vão passar ali pelo viés dessa crença. Eu gosto de sempre falar da crença como se ela fosse uma grande peneira, que eu vou utilizar muitas vezes, eu vou passar ali o líquido pela peneira e tudo que for ali, né, de resíduo vai ficar preso naquela peneira, porque todo aquele líquido vai passar pela nossa crença. Então, as nossas crenças, elas têm um impacto muito grande no como eu vou interpretar, né, do que eu vou pensar sobre as coisas, do que eu vou interpretar como um perigo, como algo bom, mas ela também vai nos ativar muita ansiedade. Então, se, por exemplo, eu penso sobre mim: "Ah, eu não sou boa o suficiente", né, se eu tenho crenças sobre mim que são negativas, né, a gente vai ter muito sofrimento diante de muitas situações. Então, em situações novas, né, sei lá, uma proposta de emprego, uma promoção de trabalho, eu vou ficar ansiosa, talvez eu vá me sentir incompetente, eu vou ficar triste, eu não vou aceitar, né, eu vou recusar a oportunidade que talvez seja bacana. Se eu penso sobre o outro que as pessoas não são confiáveis, eu vou ter muita dificuldade na forma como eu me relaciono com essas pessoas, né, de interagir, de ter amizades ou até mesmo de um relacionamento, de conviver com as pessoas ali em minha volta. Ou se eu penso que o mundo ele é um lugar perigoso, né, que a qualquer momento eu vou correr um risco, eu vou sentir muito medo de sair de casa, de me expor a situações sociais, né, porque eu vou estar sempre pensando que o mundo é um lugar perigoso de estar. E essa é uma crença muito forte dentro da ansiedade, né, de achar que o mundo é um lugar perigoso e que nós somos vulneráveis demais para conseguir lidar com as situações. Então, essas crenças, né, que eu estou falando, que elas são formadas a partir das nossas experiências da infância e vão sendo consolidadas ali na adolescência e na nossa vida adulta, elas são como lentes que a gente vai enxergar o mundo. Então, imagine um óculos escuro e um óculos de lente transparente. Se eu coloco um óculos de lente transparente, eu vou ver as cores como elas são. Né, se eu coloco um óculos de lente escura, eu já vou ver as cores um pouco mais amareladas. Eu vou saber que o azul é azul, eu vou saber que o verde é verde, mas elas vão ter ali uma modificação na forma como eu estou enxergando. Então, as nossas crenças, elas fazem isso. E dentro da ansiedade, as nossas crenças, elas são constantemente ativadas. Então, é o que nós chamamos de gatilho interno. Os gatilhos internos, eles são tudo aquilo que vem de dentro, os nossos pensamentos, a forma como eu enxergo as situações, a maneira como eu interpreto as situações. Então, tudo aquilo que vem de dentro, né, que vem ali da minha cabeça, são os nossos gatilhos para ansiedade. Então, em algumas situações, né, quando eu converso com os pacientes ou alunos, enfim, mas o que que se passou, né? O que que aconteceu que você estava ansioso nessa situação? Ah, mas eu não sei.
Mas o que que aconteceu no seu ambiente? Ah, nada, eu estava assistindo TV, eu estava tranquila e de repente eu comecei a me sentir muito ansiosa. Então, muitas vezes, essa ativação da ansiedade, ela vem dos nossos pensamentos. Ela vem ali de gatilhos internos que muitas vezes a gente não percebe. A gente não está atento. Então, provavelmente, né, isso acontece muito de estarmos remoendo situações que aconteceram. Ah, mas eu deveria ter falado diferente. Ah, mas eu poderia ter dado essa resposta. Ou então a gente fica remoendo ali situações que aconteceram e isso vão ali nos trazendo essas mesmas ativações emocionais, ativações físicas da ansiedade. Então, os nossos gatilhos internos, eles passam, né, nessa peneira das crenças que eu falei, e eles vão nos ativando. E muitas vezes não são as situações à nossa volta que acontecem que nos afetam, né, como o Epiteto disse. É a maneira como eu interpreto a situação. Então, os gatilhos externos também para a ansiedade, a gente está falando sobre o ambiente que a gente está. Então, tudo que acontece no meu ambiente também pode ser um gatilho a partir da minha interpretação. Por isso que tem muitas situações que uma pessoa está ali diante de uma mesma situação. Então, por exemplo, ler um livro. Então, algumas pessoas podem, né, ler o livro e pensar, ai, foi muito bom ler esse livro, a leitura foi muito fluida, né, me senti muito confortável lendo esse livro. Outras pessoas podem pensar, eu não consegui concluir o livro porque eu sou burra, porque eu sou incompetente, eu nunca faço nada direito, não termino. Então, esse viés das situações que vão acontecendo, como eu interpreto as situações, eles vão muitas vezes ativar a nossa ansiedade. Né? Então, é uma coisa muito importante para estarmos atentos. Então, o nosso ambiente, ele sempre vai estar acontecendo coisas. E quando eu falo de ambientes, eu não estou falando somente de ambientes físicos, mas as pessoas também são ambientes. Então, elas sempre vão falar algo que talvez eu não goste, ou que talvez para mim soe ali de uma forma diferente. As pessoas vão ter comportamentos, vão acontecer coisas. E a forma como eu interpreto, muitas vezes dotado de distorções cognitivas, né, que é essa lente mais distorcida, que nós vamos falar um pouco mais lá na frente sobre isso, elas vão fazer com que eu interprete as situações e a partir disso eu vou reagir àquela situação. E muitas dessas situações, da maneira como eu interpreto, né, e o que eu penso sobre mim também ali junto com as situações que vão acontecendo, é que vão sendo ativadoras. Então, eu vou dar um exemplo de um gatilho externo. Então, você trabalha numa empresa, o seu chefe chega de cara mais fechada, de cara mais amarrada. Imediatamente você pode pensar, eu fiz algo de errado, meu chefe está com raiva de mim. E quando na verdade pode não ser, né? Isso já vai ali ativando a sua ansiedade, já vai ficando, fazendo você ficar mais hipervigilante, mais atento, né? Então, isso vai aumentando a nossa ansiedade e que às vezes não tem nada a ver com a gente. É sobre o outro, é sobre a vida do outro. E aí a gente vai se afetando.